Ô, gente, eu vou gravar de uma vez, porque aí fica mais fácil. Porque aí é a mesma coisa que eu falaria agora, e aí fica mais fácil para eu postar. Olha só, na página 6, o que a gente tem? Fala aí de relativismo cultural. Cara, o relativismo cultural é exatamente... Ó, gente, aguenta aí. O relativismo cultural, o que é? Deixa eu ajeitar. Relativismo cultural, minha feiura também não precisa aparecer, né? O relativismo cultural, o que é? É olhar para a cultura dos outros a partir não das minhas referências. Eu olho para cada cultura como se fosse uma cultura diferente e não uma cultura melhor ou pior do que a minha. Então, assim, a postura relativista, cada cultura é uma cultura. Não é melhor, não é pior, não é estranha, não é nada disso. Isso é relativismo cultural, tá? Eu sei que não é fácil ser relativista, porque não adianta. A nossa cultura são as nossas referências. Então, quando você olha para outra cultura, é básico que você tenha um julgamento. Cara, não tem como. Você pega a cultura islâmica, não para dizer que ela é pior que a nossa. Aí você pega a cultura islâmica, vê uma sociedade onde a mulher é privada de uma série de coisas, tratada de maneira inferior ao homem, né? Uma mulher que pode ser açoitada em público porque, sei lá, acusada de infidelidade. Você vai falar, putz, sacanagem, putz, que injustiça. Se você diz isso, você não está sendo relativista, porque você está julgando a cultura alheia a partir das suas referências. Então, o relativista diria assim, né? Não, na cultura deles é normal. Então, eu não posso olhar para a cultura do outro a partir das minhas referências, porque se eu faço isso, eu estou sendo, né, etnocêntrico, né, que é julgar a cultura alheia a partir dos meus referenciais. E o relativista é exatamente o contrário. O relativista é quando eu olho para cada cultura como sendo diferente e não melhor ou pior. Cultura dominante e cultura dominada. Bom, você pega uma dada sociedade, você consegue perceber que há um padrão cultural dominante, mas que dentro desse território você tem padrões culturais que se diferem desse padrão dominante. No caso do Brasil, nós podemos dizer, por exemplo, que há um padrão de cultura que é a cultura ocidental, que é o padrão cristão, que é a língua portuguesa, que é a cultura dominante. E que se impôs, né, através da dominação, né, feita pelos portugueses, a outras culturas, como as culturas indígenas, que têm as suas línguas, que têm as suas tradições, que têm as suas religiões, mas que são dominadas. E o que cria a cultura dominadora e a cultura dominada? São os aspectos da história. Então, como nós moramos num país onde isso aconteceu de maneira muito clara, porque é um país formado por uma cultura dominadora, dominante, que veio dos povos dominadores, que são os portugueses, que encontraram aqui povos, claro, todo povo tem sua cultura, seus padrões. Só que a cultura dos povos nativos, não é que ela foi excluída, mas ela se manteve, ela foi sufocada, digamos assim, pela cultura dos dominadores, inclusive porque esse sufocamento foi proposital. Porque quando há a dominação de um povo sobre o outro, alguns dominadores ao longo da história não se preocuparam necessariamente em sufocar a cultura dos dominados. Não,
Você pega, por exemplo, só para lembrar, quando o Império Macedônico dominou a Grécia, cara, o Filipe II e o Alexandre Magno admiravam a cultura grega. Então, pelo amor de Deus, o Império Macedônico, ele não quis destruir a cultura grega. Muito pelo contrário, o Filipe II, o que ele fez? Ele pegou o seu filho, Alexandre Magno, e, entre aspas, submeteu o Alexandre Magno à educação grega. Chamou Aristóteles para educar o Alexandre Magno, que foi educado todo em cima da cultura grega, que teoricamente era a cultura que estava sendo dominada. Então, assim, a cultura dominante é aquela que predomina, e a cultura dominada são aquelas que são minoritárias, digamos assim. E como é que eu justifico a existência desses dois tipos, da dominante e das dominadas? Através dos diferentes processos históricos. No Brasil fica muito fácil de perceber essas duas situações. Tudo bem? Beleza. A cultura popular. Pois bem, o que acontece? A cultura popular, porque o que você tem? Você tem a cultura dominante. A cultura dominante, que, claro, ela pertenceu no começo à elite do lugar. Vamos pensar sempre na história do Brasil. Ela pertencia às elites. Quem trouxe essa cultura, a cultura portuguesa, foram os portugueses colonizadores. Então,